Andrei, aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse. Ele quer garantir que depois de um acordo de paz, se tentar atacar a Ucrânia novamente, a reação será devastadora. E é exatamente assim que estamos elaborando essas garantias de segurança. Então vamos tentar interpretar sobre o que ele está falando, Andrei. Após qualquer acordo na Ucrânia, não deve restar nada da OTAN por lá. De novo, não estamos discutindo empregos. O Rudy é um idiota certificado, sabe? Um idiota patético. São palavras antigas. Estamos discutindo as ondas de rádio, por assim dizer. A compressão do ar que sai quando eu falo. Eu produzo, obviamente, ondas. Você é engenheiro, sabe de todo tipo de coisa. É a vibração do ar, imitação. É isso que é. Quem diabos é o Rudy? O que é a OTAN? O que eles podem fazer? Foram exibidos como tigres de papel. Não há nada por trás disso. É tipo aquele marechal do ar. Eu tenho 140 aeronaves de combate. Metade delas, provavelmente mais, nem voa. São usadas para canibalizar peças de reposição. Então ele pode dizer o que quiser. Essas declarações grandiosas, cheias de patetismo. É uma resposta meio estática. Com o quê? Essa é a questão. Com o quê? O quê? O exército da Holanda? A marinha da Noruega? Meu Deus, a Bundeswehr, que na verdade treina com recortes de papelão no lugar de fuzis, até 10 anos atrás. Quero dizer, nós discutimos isso o tempo todo, sabe? O teatro kabuki. Não há nada por trás deles. A Europa não tem nada. Militarmente, é impotente. Tem algumas coisas que fingem ser forças armadas. A única força real com algum peso estratégico na Europa é a França, porque tem um dissuasor nuclear independente. E eles realmente têm que rezar para Charles de Gaulle. Mas não vão, porque odeiam Charles de Gaulle, já que ele foi o último francês verdadeiramente heróico e, sabe, autêntico. Eles não têm mais homens na França, certo? As forças armadas deles são uma piada. A força aérea deles é uma piada, certo? Então tudo é uma piada. Forças liliputianas. Eles fingem que podem mobilizar pessoas. Tudo bem, que mobilizem 2 milhões. Quando conseguirem, a Europa já terá deixado de existir. Eles não entendem do que estão falando. É tudo marketing. É tudo, especialmente os europeus, lavagem cerebral. Quero dizer, a maioria deles é assim. Então sim, claro, se o de vater fazer, ela foi. Não fica aqui, político brumar, dex da sistema. Comente. Eles sentem que o único obstáculo que a Europa vê na Ucrânia é o próprio Donald Trump e sua administração, Andrei, porque sabemos que a divisão entre europeus e americanos está se ampliando. E Zelensky, aliás, quando ele fala, eu ouço a voz da Ucrânia. Esses formuladores de políticas na Europa, como eles se sentem em relação ao futuro do conflito? Eis o que Zelensky disse. Na minha opinião, é muito preocupante o que ele está dizendo. Os Estados Unidos têm sua política. Eles não nos veem na OTAN por enquanto. Tudo em nossas vidas é por enquanto. Talvez essa posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN, e não o contrário. Os políticos mudam. Alguns vivem, outros morrem. É a vida. Ele está simplesmente dizendo que em 2029, Donald Trump terá ido embora e estaremos de volta ao mesmo de antes. Cara, essa é a única coisa que eles conseguem fazer. São idiotas. De novo, você precisa entender. Se olhar de perto para a OTAN, se olhar de perto para o exército deles, para o corpo de oficiais, o corpo de oficiais moderno, essas pessoas são imbecis. Quero dizer, os oficiais deles são uma piada, certo? A única maneira de apoiarem a Ucrânia foi por meio dos Estados Unidos, que forneciam a maior parte do apoio. E, essencialmente, os Estados Unidos ficaram sem recursos, certo? Porque não tem mais nada.
Então, quero dizer, de novo, estamos falando de lunáticos, certo? Estamos falando de pessoas que são, bem, sabe, é como a Norma Desmond em Crepúsculo dos Deuses. Aqui está o meu close-up, sabe? Quando ela desce as escadas e as pessoas já estão lá com a imprensa e a polícia se preparando para prendê-la. Quero dizer, os generais deles são idiotas, são cretinos incompetentes, certo? Eles não entendem o equilíbrio de poder, são totalmente incompetentes, são ignorantes. Olhe para as academias militares deles, é uma piada. E o que você espera? O colapso de qualquer tipo de especialização começou na Europa há muito tempo. E agora, como eu já disse, basta remover alguns obstáculos hoje e a França deixará de existir como um estado normal. Vai se desintegrar. Nós sabemos como isso vai acontecer. O mesmo vale para o Reino Unido. Eles estragaram tudo de um jeito tão grave que não há retorno. E militarmente, de novo, eles não são ninguém. Se eles decidirem assim, os endereços, e serei muito honesto com você, os endereços dessas pessoas, literalmente os endereços das ruas, os bunkers onde vão querer se esconder, isso não vai salvá-los. Todos eles serão mortos. Eles não entendem isso porque nunca enfrentaram nada real em suas vidas. São aqueles sujeitos das chamadas universidades de elite que nunca tiveram um emprego de verdade. São políticos que sabem apenas uma coisa, como se manter eleitos. E agora eles têm esse medo absolutamente justificado de perder o poder e a riqueza, é claro, junto com aquelas famílias e seus fãs. Sabe, aqueles que dizem, ah, sim, os Rothschilds controlam o mundo. Não, eles não controlam. Eles não entendem de guerra. Eles não entendem o que é um índice composto de capacidade nacional. Eles não entendem essas coisas. Você estuda essas coisas. Você estuda academias militares de verdade. Você as estuda em instituições sérias. E o que é uma instituição séria? A Rússia, o Royal United Service Institute. É uma piada. Chatham House, olhe para aquelas pessoas, são idiotas. Eles não entendem as coisas fundamentais, as coisas tecnológicas e militares. E o poder militar é a primeira derivada do poder industrial, científico e de manufatura do Estado. Então posso dizer que vivam com isso. Mas novamente, especialmente depois que Vladimir Putin declarou quem eles são, você sabe qual é a intenção. Todos nós sabemos. Quer dizer, nada pode impedir se os russos decidirem eliminá-los, se eles cruzarem as linhas vermelhas. E eles não farão nada, certo? Ontem, Vladimir Putin disse que os mísseis Yas estão prontos para serem implantados, sabe? Para serem usados em 2 semanas. Eles vão disponibilizá-los. Andrei, você vê algum cenário em que a Rússia precisaria usá-los? Sim, de novo, não se esqueça, o Reshnik, que está entrando em operação, bem, na verdade já está, é só que há vários procedimentos que eles precisam declarar. Mas não está apenas em capacidade operacional inicial, como esteve por meses. Não, já está em serviço de combate, parte dele obviamente na Bielorrússia. E o Sr. Lukashenko, o trapaceiro que é, está tentando levar o crédito. Bem, ninguém vai deixá-lo chegar perto desses sistemas de armas. É um sistema de armas russo controlado pelas forças nucleares estratégicas, que, aliás, recentemente comemoraram seu feriado profissional. Mas a questão é que ele já está em operação, na linha de frente, e não sabemos quantos há. Sabemos que existe pelo menos um regimento, pelo menos isso. Então, quantos lançadores mesmo? São tecnologias completamente novas. Pois é, o Reshnik é apenas um deles. Muitas pessoas, por algum motivo, se concentram no Reshnik, mas há vários outros meios que a Rússia pode usar, mesmo sem ogivas nucleares. O Reshnik pode. Bem, você mesmo viu o que aconteceu em Dnipropetrovsk. Ainda estamos esperando as imagens de satélite da OTAN, que dizem, nada aconteceu lá. E sim, mesmo sem uma ogiva nuclear, ele basicamente pode penetrar.
Sabemos que ele penetra extremamente fundo no solo. Então sim, poderia ser usado de forma puramente convencional, com alguns explosivos convencionais potentes, ou é claro, com ogiva nuclear. E novamente, este é apenas um deles. Não se trata de um único sistema, embora eles tenham importância. Eles fazem parte do sistema mais amplo de defesa da Rússia, tanto das capacidades ofensivas quanto defensivas. E sim, a Rússia já opera os S-500. A Rússia opera todos os tipos de sistemas avançados. Novos tipos de armas estão sendo introduzidos literalmente todos os meses. Não se esqueça, há outros meios de transmitir a mensagem se for necessário, e novamente, vários deles nem sequer terão ogivas nucleares. O Reino Unido está em processo de construir uma cúpula de ferro, Andrei. Sabe, sempre que alguém fala sobre uma cúpula de ferro ou algo parecido, como a que existe em Israel, dá para ver que o país não está buscando amizade, parceria ou cooperação. Está buscando guerra. Sabemos disso por Israel, pelo menos pela experiência. As parcerias de Israel tendem a trazer mais conflito. Veja a guerra no Oriente Médio. Mas quando se trata do Reino Unido, por que eles precisam ter uma cúpula de ferro se não há guerra na Europa? Se não há inimigo na Europa? E vamos supor que eles construam um sistema de defesa aérea como a cúpula de ferro. Quão eficaz isso poderia ser? Zero. Não pode ser eficaz ainda. Então, primeiro, domo de ferro. Quero dizer, o que é o domo de ferro? É basicamente um sistema israelense de curto alcance projetado para interceptar mísseis balísticos lentos. Bem, mísseis do tipo Katyusha, que seguem uma trajetória balística clássica. Você sabe, ele é lançado, passa pela fase de impulso, desliga, como qualquer míssil balístico, e depois segue um caminho facilmente previsível. É assim que eles operam. E mesmo assim, falham. Mas quero dizer, sim, ele provavelmente consegue interceptar um foguete Katyusha a Mach 0,9, talvez Mach 1,1, feito de um cano de água, sabe? Por aquele pessoal do tipo Hamas ou quem quer que seja. A realidade é que contra a tecnologia moderna de mísseis, eles são inúteis. Não há Hamas na Europa. Não, quero dizer bem, eles acham que de alguma forma, sim, é tudo imitação. Não existe um único sistema, nem mesmo no futuro previsível, no Ocidente combinado e na OTAN, incluindo os Estados Unidos, que consiga interceptar uma salva de mísseis supersônicos. Esqueça os hipersônicos. Eles não têm nada com que interceptá-los. E estamos falando de todos os tipos de hipersônicos, desde veículos planadores como o Avangard, que pode realmente voar mesmo sem uma ogiva nuclear de 1 megaton. O impacto de um único Avangard convencional já poderia ser devastador, porque estamos falando de Mach 27. Quero dizer, você sabe, estamos obviamente lidando com energia cinética, que varia diretamente com o quadrado da velocidade. Então o mesmo vale para o Zircon. Não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem interceptá-lo. Eles não conseguem interceptar uma salva de mísseis supersônicos, mísseis Onyx, sabe? E depois o Kinzhal e todos esses novos Iskanders. Quero dizer, o que você vai fazer? Com o quê? Eles perderam a corrida armamentista. Eu venho dizendo isso oficialmente há 10 anos. Eles simplesmente perderam. Ponto final. E agora há lacunas que nunca serão fechadas, sabe? Então, eles podem declarar o que quiserem. De novo, como eu disse, eu sou o Superman. Não, o Batman, né? Vá em frente, tente me desmentir. Se eu disse deve ser verdade.